Boa tarde, gente. Nós estamos aqui começando mais um Papo na Rede. Hoje é dia 5 de março de 2015, 16 horas, uma quinta-feira agradável aqui em São Paulo. Passou aquele calorão insuportável. A gente está num tempo um pouco mais ameno. Ainda precisa de chuva nessa cidade. Semana, muita então chuva. Tá bom. A gente está essa tarde aqui com a Rose Lira. Ela estava falando que ela chegou de Fortaleza dia 3, né? 3. Dia 3 de março. Terça-feira. E aí, quando a gente estava conversando semanas atrás sobre a vinda dela, a opção era Congonhas, Cumbica, Guarulhos, né? Aí a gente falou assim, pode ser Viracopos. Ela falou assim, o que é isso aqui em São Paulo? É um bar? É o aeroporto que tem nome de bar, mas é o aeroporto de Campinas, né? Então por isso que a gente está falando Viracopos. Mas bem-vinda, Rose, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Aqui no nosso papo, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o que você tem feito, o que você tem aprendido e o que você tem ensinado. Eu tinha combinado com você que eu ia começar o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Tá bom. Antes de fazer. A pergunta era assim, o que é Rota de Paz? Mas a pergunta tem a ver, porque quando a gente fala de Rota de Paz, e você vai ter oportunidade de falar. Aliás, eu também queria mandar um abraço para o Leonilson, que já mandou um e-mail para a gente, está aí assistindo ao vivo. Leonilson. Abraço para você, Leonilson, professor. Fernando, antes de você fazer a pergunta, eu acho que seria interessante. Há um programa, né, na lista dos programas do Papo na Rede feito. Está nos arquivos do Coinonia Online. 2010. 2010, 2011. 2011. 2011. Onde você vai encontrar muito mais sobre a Rose Lira e sobre o embrião do Rota da Paz, enfim, né, que a ideia hoje não é esmiuçar o Rota da Paz, né, é ir um pouco mais para adiante, mas só para dizer para você que está vendo e ouvindo que tem um programa com a Rose Lira sobre esse tema, e acho que vale a pena na hora que for ver e rever, juntar os dois. Tem a parte A, né? A gente está na parte B. Exatamente. Exato. Mas assim, eu queria te perguntar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que assim, esmiuçar, acho que é a história. O começo, né? Mas eu acho que a gente hoje queria ouvir até um pouco mais sobre como que o Rota da Paz está hoje. Que tem a ver com cultura de paz, mediação de conflito e tudo mais. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando a gente fala de violência hoje, a gente geralmente pensa nessa violência que está explícita, né? Que é eu, por exemplo, e está explícita e está assim, muito relacionada a um sentimento, uma cultura de violência. De eu sair na rua e aparecer alguém com arma, de minha casa ser invadida. Mas existem outras violências. Queria que você começasse por aí. Quais são as violências que estão escondidas na nossa sociedade, que a gente às vezes não olha como violência, mas que são sinais, que são marcas, que são atos de violência, mas ela só não é explícita, né? Como esses exemplos que eu estou dando. Para então a gente chegar juntar na Rota de Paz. Se nós temos que falar sobre cultura de paz e reimplantar ou implantar ou desencadear uma cultura de paz, significa que nós vivemos numa cultura não de paz. Eu não quero nem dizer cultura de violência, né? Mas não uma cultura de paz natural. Então, que cultura é essa que a gente vive? Certo. Antes eu quero desejar boa tarde, né, para todos, e dizer que também é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, né? Isso é muito bom. E essa cultura que a gente está imersa, né, que é chamada de cultura de violência, eu acho que o que a gente vê na mídia, o que a gente teme nas ruas e teme ao sair de casa, né, é a ponta do iceberg, né, vamos supor assim, é a parte visível e que é a menor parte, porque ela é o produto de todo um útero de violência que não é visto, que é sutil e que está mascarado como condutas, vamos supor assim, cultura cotidiana, espalhada em todos os sistemas que a gente vive de forma mascarada, né? Desde a forma de falar, né? Imperativa, a forma de conversar, que não há espaço para a escuta da opinião divergente,
com respeito, isso é uma violência. A forma de olhar o ponto de vista do outro também, que não se permite se colocar no lugar, a empatia, para que possa observar o ponto de vista do outro e que impede um diálogo sincero, vamos supor assim, respeitoso. A indiferença é o sofrimento, a indiferença a questões mais profundas e mais sistêmicas do que a gente vive. A omissão também é uma indiferença. A não doação do afeto, né? É também uma violência. E aí a gente entra na música, nas artes, que faz parte do arcabouço da nossa cultura, né? Cultura tem a ver com isso. E nossas músicas são violentas, os filmes que a gente assiste. E aí a gente vai... Isso é muito fácil identificar na rede virtual, tipo um Facebook da vida, que você entra e quando acontece alguma questão, mas assim, a ser debatida, os posicionamentos são violentos, de soluções violentas, né? Onde não se permite conversar, mas erradicar. É uma cultura de exclusão, de descarte e erradicar problemas e não pensar em soluções. E a gente entra na área da espiritualidade, que também é uma espiritualidade com traços de violências imensos, quando a própria inologia é uma inologia violência, que se fala de matar o inimigo, de exércitos, de guerras, né? Orações violentas, onde se extermina e exclui e mata e define quem é de Deus e quem não é de Deus, né? E aí começa uma espiritualidade também que detona e que bate com a outra, que é divergente, que tem doutrinas divergentes dela. E pelo menos assim, na minha forma de atuação, na experiência inicial que eu tive na Rota da Paz, uma das coisas que mais me chocava era a espiritualização da violência. Que isso era algo que eu via comumente, onde quando o crime existia no ambiente sacro, ambiente, né, religioso, tentavam explicar demonizando o ato sem buscar a punição ou a proteção da vítima. Segundo a conveniência, óbvio, né? Destes ou e aí você espiritualiza o quê? Não só a violência, você espiritualiza o crime em si. E aí fica tudo muito encoberto. Então essa violência que é encoberta, ela é muito difícil de ser acessada porque ninguém se dá conta que está sendo violento, né? E isso nas formações que eu aplico, e isso é muito comum, eu fazer um mapeamento do nível de teor de violência que cada um tem em si. Eu faço algumas vivências para que cada um se perceba imerso nessa cultura. Eu estou imersa nela. Apesar de trabalhar com isso, estou imersa nessa cultura. Você está dizendo que essa cultura de violência, ela tem como útero, ou como embrião, a família e a igreja, vamos colocar assim. Também. Eu acho que governos, contexto mais. A sociedade sim, né? Violenta e gera estruturas violentas, isso. Instituições violentas. Né? Nesses ambientes isso, também. Aquilo que Hannah Arendt chamou da banalização do mal, de que ele está por aí, ele está instituído. Eu estou lembrando, você falou agora, sem querer fugir muito do Rota da Paz, mas eu lembro porque assim, ela quando escreve sobre o julgamento do Eichmann lá em Jerusalém, ela é enviada pelo esqueci o nome do periódico que ela escrevia, e ela vai achando que ia encontrar um monstro. E quando ela depara, ela vai na sala do julgamento e ela vê o Eichmann, ela vê assim, era um homenzinho franzino, e ela quase que entende assim, ele é um burocrata dessa grande engenharia do mal. E aí ela começa a fazer essa reflexionalidade. É muito fácil colocar na figura daquele homem todo o mal da humanidade, todo o mal que foi causado aos judeus no Holocausto, e a gente deixar de perceber que existe toda uma engrenagem, toda uma maquinaria que gera o mal, né? E ela foi muito questionada, muito combatida, né? Já usando uma linguagem violenta, exatamente, combatida. Combatida, então. Mas então é essa questão, quer dizer, a gente vive relações, às vezes, as mais cotidianas e as mais íntimas e familiares. São sutis, permeadas. né?
São sutis e elas penetram em todos os sistemas educacionais, né? Eu lembro que fazendo um treinamento, uma facilitação com professores, e eu fiz uma pergunta engraçada, que eu disse assim, o que é proibido em sala de aula? E eles começaram a dizer o que era proibido em sala de aula, né? Mascar chiclete, colocar o pé em cima da mesa, conversar na hora de aula. E eu perguntei a eles por que era proibido. E a maioria não sabia dizer o porquê da proibição. Então, a proibição pela proibição, né, começa a acontecer, e isso é invasivo, e o educando não entende o porquê da proibição. Né? E você impõe a proibição. E às vezes nem o educador. Nem né? o educador Porque sabe. Ele recebeu o pacote pronto. E eu fiz uma experiência com eles para que no mês de intervalo do encontro da gente, eles pudessem liberar todas essas proibições e ver se eu melhorava ou não o rendimento escolar. Né? E foi interessante porque na volta o que eles resultaram é que nem melhorou nem piorou. Né? Mas que eles identificaram que o problema do incômodo do mascar chiclete era do educador e não do educando, incomodava ele como educador. Né? E foram refletir sobre o porquê das imposições. Então, a imposição, o tom imperativo é uma violência também porque se elimina o espaço de diálogo, de discussão e de prováveis soluções que possam surgir dessa dialógica. Né? E isso vai se alastrando e vai entrando nos sistemas em todas as suas esferas, seja religioso, seja econômico, seja educacional, vai adentrando, né? Ó, deixa eu ler um e-mail do Leonilson, que começou com a gente aqui. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: nós podemos notar que após as eleições de 2014 aumentou o embate político com viés muito violento. Aliás, essa palavra viés parece brincadeira. Viés violento. Como você vê as perspectivas daqui para frente, principalmente em relação aos eventos como o dia 15 de março? Para quem não está muito ligado, estão marcando aí dia 15 de março uma manifestação pública, estão tentando juntar pessoas para um movimento pró-impeachment da presidente. Mas eu acho que ele toca no ponto que você já tocou, que é a questão assim, as redes sociais hoje, elas destilam, de certa maneira... Destilam o comportamento, né? E traçam, tipo, quando você falou aí do exemplo o anterior que você citou, que eu esqueci o nome, você falou? Hannah Arendt. Sim. Vai e depara-se com um homem que não era todo aquele monstro que se pintava, né? Essa coisa do certo e do errado, do que é e que não é, dessas definições antagônicas e polarizadas, que parecem ao primeiro momento que você é uma pessoa que sabe e que define e que decide. E às vezes isso se torna violento porque às vezes a resposta nem é A nem é B. Existe uma terceira resposta por trás que ninguém quer pensar sobre ela e nem se dá o trabalho de tecer considerações na construção de uma terceira via, vamos supor assim, um terceiro viés, que não seja nem A nem B, né, mas que encontre saídas interessantes e que tenha a ver com os nossos contextos e as nossas dificuldades. Mas é mais fácil exportar tudo isso, né? Essas opiniões, o que é errado, o que é certo, o que é demonizado, o que é santificado, o que é bom, o que é ruim, e tecer essas considerações em rede, explicitamente, e detonar uma situação, né, de violência virtual mesmo, ramificada. E foi interessante que na eleição, um grupo que era um grupo militante, um grupo que era comprometido com as questões sociais, de justiça e de respeito, começou a tecer considerações tipo assim: se você não votar em X pessoa, você não está sendo socialmente justa. Né? Então, tira da população o direito da democracia, de opinião, inibe, de que ele inclusive. Define... Inibe o diálogo. Inibe o diálogo. Então, porque não deixa de ser um julgamento. Julgamento. Então, o próprio viés que se coloca como espelho de justiça social dizia que você, para ser visto como justo socialmente, tinha que votar em X.
Se você votar em Y, você não estava sendo justo socialmente. De alguma então, forma, você estigmatiza, se submeter a uma tirania, mesmo que seja de você uma ideia. Estigmatiza o eleitor na hora da sua votação e da sua livre escolha, né? Então, assim, a violência está embutida nesses fatores, né? Que são esses fatores que vão impulsionar e vão reproduzir esse comportamento, né? E você de não tolerância. Você lembrou no começo, quando você falou, e isso me atinge particularmente, né? Que é o vocabulário. O vocabulário violento. Desde simples, aspas, né? Palavras, né? Simples vocábulos que rotulam pessoas, tajam, né? Tatuam pessoas, né? E as pessoas se sentem no direito, né? De tatuar o outro, de rotular o outro com vocabulário que, se ele fosse rotulado desse modo, por qualquer motivo ele não suportaria. Né? Isso é uma coisa hoje absolutamente comum, do tipo, tratar alguém hoje de idiota e imbecil é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, o fato de você... e a gente tem até aquela hipocrisia, viu, Carlos, assim... Crente não fala palavrão, mas os caras falam idiota e imbecil sem parar. Exatamente. Tipo assim, não é um palavrão no sentido do termo. O fato de você, por desatenção, né, num ambiente, né, ali nós vimos aqui na rua, né, por desatenção às vezes, né, você ultrapassa 1 milímetro da faixa, coisa que o valha, né, ou o cara tem que brecar porque você não... Quer dizer, a violência com que você é tratado verbalmente, ela é de uma agressividade, como não há muito tempo eu fui agredido verbalmente, de um modo por uma pessoa mais jovem do que eu fazia muito tempo que eu não tinha medo. Eu fiquei com medo do modo como a pessoa usou o vocabulário comigo. Porque eu cometi, na mente dele, né, um deslize qualquer, e eu entendo que não, né, mas na mente dele eu cometi, e ele me distratou de um modo, me perseguiu e me distratou de um modo que, cá comigo assim, né, se ele me desse um murro na cara, seria menos agressivo. Que é o que está acontecendo hoje. Essa coisa da linguagem. Exato. Agora, quando você fala assim, eu achei interessante, né, que a gente geralmente pensa de uma forma bipolar, né? Ou é A ou é B. Quando você falou isso, me veio assim, talvez coisa de crente, me veio uma história do Novo Testamento, dos Evangelhos, que é quando Jesus, alguns dos líderes religiosos da época de Jesus levam uma mulher que foi flagrada em adultério e só levam ela, talvez a violência já começa aí, mas eles têm uma alternativa A. E aí eles querem saber de Jesus o que é que Jesus vai fazer. Será que ele vai pensar na alternativa A ou na alternativa B? A alternativa A é: ela merece morrer porque assim diz a lei. A alternativa B, o senhor vai deixar ela solta e agora vale tudo. E Jesus, ele faz um caminho do meio. Interessante, porque ele fala assim: alguém aí não tem pecado, joga a primeira pedra. Não, então vocês não têm direito. E fala para aquela mulher, não um tom de julgamento, mas assim: onde estão os teus acusadores? Eles tinham ido embora. Ela percebe isso. Fala assim: agora vai embora e não peques mais. É um caminho de pacificação muito interessante, né? Ele conseguiu ver. Na hora que você falou isso, é engraçado. A gente sempre pensa ou é A ou é B. É mais fácil. Né? E geralmente assim, se eu tô no A e você é o B, o A tá certo. Né? E se eu tô no B e você tá no lado A, então o B tá certo. Você pensar em alternativas que não gerem estigma e nem exclusão, para muitos é desgastante, né? Mas a gente pode ver para um outro lado. Pensar no que não está se vendo, ou que ainda não se viu, é uma descoberta, né? É uma criação de uma nova alternativa. E é preciso ter prazer em relação a isso, dessa busca da outra resposta que não está visível. E que elimina essa coisa do ou é ou não é, né? Que é tão comum
Então, mais fácil de se pensar e de se agir, de lidar. Sim. Agora, tudo isso que a gente está falando faz parte do conteúdo do Rota da Paz. Vamos começar a falar agora assim, mais conceitualmente, talvez mais do ponto de vista do que é, da metodologia. Né? E como é que está hoje, Rose? Como o Carlos falou, tempos atrás a gente fez um programa sobre... mais falando da sua experiência de vida, da sua caminhada com Jesus, do seu encontro com Jesus, e a partir daí tanta coisa que aconteceu, inclusive o início do Rota da Paz. Mas hoje, assim, como que você considera, olhando para todo esse tempo e tanta coisa que já aconteceu, como que você vê hoje, como que você hoje diria para alguém assim, gente, o Rota da Paz é isso daqui? Ele é um projeto ou é uma metodologia? Ou as duas coisas? Ele começou como projeto, depois foi pesquisado em fins de descobrir se ele era uma experiência pessoal enquanto projeto, ou se poderia ser um método. Nessa pesquisa descobrimos que ele era método porque ele pode ser replicado e replicável por outras pessoas que não só eu, né? Como já foram muitas pessoas se passaram pela formação e hoje replicam o método. Mas nessa construção do método e nesse desenvolver do método, eu descobri na caminhada que ele se tratava de um método vivencial e transdisciplinar. Tá? Então, o que, em outras palavras, vivencial porque ele vamos supor assim, contextualizado na vivência, dentro da história, dentro da cultura, dentro das necessidades reais de onde vai ser aplicado. Então, ele vai estar dentro da vivência e vai ser formulado através da vivência. Não só vivencial em termos de formatos de aplicação por dinâmicas, mas em vivência real do dia a dia. Ele carece de um cotidiano. Ele precisa encarnar. Encarnado. Entendeu? É bem esta a palavra. Entendi. E transdisciplinar porque ele transborda. O prefixo trans vai remeter ao transbordar. Quando se fala em transbordar, significa que eu perco o domínio do próprio método. Eu construo como eu construí ele com os fins de redução de letalidade juvenil. Quando eu pensei que estava atuando em letalidade juvenil, ele entrou em protagonismo. Quando eu pensei que estava em protagonismo, ele entrou na área de saúde. Quando eu estava na área de saúde, ele entrou na educação. Então, parece que essa dinâmica do método de transbordar remete ele sempre a ultrapassar suas próprias fronteiras, né? E eu lembro que uma vez eu dando uma formação, eu comecei a formação, eram 30 facilitadores, eu comecei dizendo assim, gente, vocês vão aprender agora um método que se autodestrói. Enquanto método ele se autoelimina. Não é metódico. Ele não é metódico, ele não, né? Não carece de metodismo. Não, né? Ele tem um formato, mas ele se permite você brincar com ele, dissolvê-lo, criar a partir, tomar formas. Ele tem um quê de mutante? Assim. De mutante, né? E por quê? Porque a gente está trabalhando com vidas, né? A gente não pode pensar em vida enquanto 7 passos. Sim. 7 passos é muito legal, é gostoso de ler, né? É bom de fazer projeto com 7 passos, mas enquanto vida de transformação... As metodologias how to, né? Como fazer, e aí você põe... É meio complicado porque a gente vai dar de cara com situações e com pessoas onde nenhum dos 7 passos vão caber, como já aconteceu comigo. Né? Quando fui entrar na área de saúde, no 4º mês eu disse, eu não vou conseguir isso. Cheguei para a gestão que tinha me contratado e disse, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou tentar mais 1 mês, é a minha última cartada, porque o que eu estou vendo aqui é inédito e eu não sei como conseguir inserir um método nessa situação. E depois de 1 mês nós conseguimos juntos inserir tudo isso e deu certo. Mas a gente não sabe como é que a vida se desenha, né? E onde que ele tem sido já nessa jornada, né? Onde é que o método já tem sido aplicado com essas características trans? Inclusive de transversalidade também, sobre outros métodos que estejam acontecendo. Sim. Ele não é antagônico, não. Ele transversa ele também. Inclusive já entrou junto com outros projetos e outros métodos e ele anda junto sem nenhum problema. Se você tem um método X, você pode inserir dentro do seu método o método da Rota da Paz, permeando lá nas
estruturas que ele tem, Sim. que você pode utilizar e que Sim. cabe no seu objetivo, né? E por onde, de quando começou, por onde é que ele já passou com Ele já passou, né? resultados mínimos, vamos dizer assim? Já passou nas questões sociais em relação à letalidade juvenil, né? E na redução da violência juvenil, na educação, na gestão de terceiro setor e na gestão empresarial, educação superior também, cursos de pós-graduação, na didática de ensino, na área de desenvolvimento de desempenho, de RH, de pessoas, né? A preparação para o primeiro emprego também já passou por essa área. Área de saúde, no sentido de pessoas que estão em doenças, vivenciando doenças que sejam terminais ou sem esperanças de vida, poder ressuscitar a vontade de viver, o desejo de vivenciar uma qualidade de vida ou uma possibilidade de reconquistar a utilidade de vida, entendeu? E também na área de humanização do trabalho, humanização do trabalho, atendimento interpessoal também. Esse foi o giro mais recente, porque foi um método construído a partir de grupos e para ser aplicado em grupos. E fui vivenciá-lo a partir de um atendimento individual. Se era possível colocá-lo nessa situação, e está sendo um êxito, está sendo, porque é uma coisa nova. Que é a experiência que você está fazendo pelo Skype. Que estou fazendo por agora, tanto presencialmente como por Skype, para aqueles que possam morar em outras cidades, né? Que tem a ver mais com a ferramenta de desenvolvimento de desempenho pessoal. Né? E aí são várias áreas que se atuam em relação a isso. Agora, dentro dessa versatilidade que você está falando, Rose, assim, da metodologia ser aplicada num contexto do setor público, terceiro setor, universo das empresas privadas e tudo mais, quais são elementos que, a despeito dessa versatilidade, eles são elementos assim, vamos dizer, é o senso, são os pilares que independente de onde esteja, caracteriza o Rota de Paz? Ok, a Rota de Paz a gente trabalha com, são 8 pilares, tá? O primeiro deles seria a questão da integração, da formação de vínculos, fortalecimento de vínculos, que aí entra em qualquer esfera. Tá? Fortalecimento dos vínculos interpessoais mesmo, de formação de grupo, de equipe, de vínculos, família, escola, não importa o qual sejam, né? O outro viés seria a questão do acolhimento, tá? O acolhimento enquanto formação de identidade, não a recepção. Não é recepcionar, mas acolher no sentido de trazer sentido de vida e identidade para o outro que você acolhe. Ou você oferecer referências, por exemplo, daqueles exemplos que você falou no nosso almoço hoje. Quer dizer, num acolhimento em que você, para quem às vezes não tem quase referência alguma, nesse acolhimento ele começa a reconstruir a sua identidade. Isso. E ele também se auto-acolher também. Sim. Acolher a si mesmo, saber acolher o outro também. É um acolhimento mais na formação de identidade, nessa linha de se perceber gente lidando com gente, né? E o outro seria a área mais contemplativa, onde se trabalha a introspecção, o aumento da percepção, porque a gente está vivendo uma sociedade que, devido que esse corre-corre, essa loucura, que é realidade, não adianta fugir dela, porque é uma realidade, é uma violência para a gente, porque corrompe a gente em vários aspectos que a gente precisa para ter uma qualidade melhor de vida, né? E então se trabalha muito na contemplação a questão desse aumento da percepção, da percepção de quem eu sou, de quem o outro é, da percepção histórica que eu estou vivendo, que eu estou percebendo, olhar o que está por trás da cena principal, né? É outro viés que a gente trabalha. Um outro seria a questão dialógica, de saber construir um espaço de escuta, de respeito, de liberdade de expressão, né? Para que eu possa falar e também escutar. E saber o que fazer com o que eu escuto e saber o que fazer com a minha fala, que é muito importante. Daí gerar o que a gente chama de salto qualitativo, que é encontrar uma saída para si mesmo,
né? Ele mesmo ser o protagonista da vida da pessoa mesmo e poder ele mesmo se autogerir nessa saída. Um outro seria a questão alimentar, que essa é uma descoberta realmente pessoal minha. Foi na época do projeto Eu Descubro o Alimento como ferramenta de transformação de atitudes e comportamentos. Não por questões metabólicas, mas por questões da forma como se coloca o alimento, como se vê o alimento, como se serve o alimento. E aí foi construído todo um caminho onde esse alimento tem começo, meio e fim nessa forma de ser colocado a ponto de transformar comportamentos, né? Que inclusive está para sair um livro só sobre este assunto específico que eu estou aí construindo essa intenção. Né? E eu estou esquecendo algum... Sim, tem a questão da autoestima, né, que não podia deixar de fora, né? Trabalhar autoimagem, autoestima, a questão do descanso, né? Do descansar interiormente para poder encontrar saídas. Essa coisa do humano, de poder se ver como gente, como ser humano. Certo. Porque o desenvolvimento que a gente se propõe enquanto social, dizer assim, sociopolítico, socioeconômico, propõe para a gente um desenvolvimento que está tirando da gente o viés da humanização. A gente tem se perdido enquanto ser humano. A gente tem se desumanizado. Desumanizado em busca de desenvolvimento humano. Interessante é isso. Né? Alguma coisa não está... então a gente se perde dessa humanização. Não é tão incomum. Seja pela frieza e pela individualidade exacerbada, o egocentrismo que se instala nessa busca, nessa corrida de êxito, né? Seja, vamos levar agora para o lado espiritual, que o programa também se propõe a isso, de buscar superar toda essa fragilidade, buscando uma hiper-espiritualização que tira a humanidade, que retira a humanidade e que se desumaniza também nessa busca. Então, em todos os dois polos, nós vemos esse desenvolvimento, né? Tanto o físico, vamos supor assim, biológico, quanto o espiritual, de alma, se desumanizando, se distanciando do que é ser humano. E a metodologia se propõe a gente tentar refletir e tentar se buscar enquanto humano, né? Nesse movimento, né? Que a vida está aí propondo para a gente. Ô Dani, você tinha colocado uma pergunta, tem uma pergunta que chegou para a gente. A metodologia do Rota da Paz poderia ser usada para avaliação de desempenho? Sim, para avaliação de desempenho, e não só para avaliar, mas para também promover o desenvolvimento do desempenho. Né? Uma melhora. Uma melhora no desempenho enquanto desenvolvimento pessoal, tá? Entendi. Não técnico. Desenvolvimento enquanto competência pessoal. Certo, tá? Esse conteúdo todo que você narrou aí agora, que tem a ver, que é parte, não é todo, mas é bem o conteúdo do Rota da Paz e dessa metodologia, pelo que eu entendi, quer dizer, ela serve para uma pessoa e para grupos e os mais diversos possíveis. Mas hoje você está focando em quem, ou em que grupo, enfim, quem é que mais você quer atingir com essa proposta? Bem, hoje vamos dizer que eu esteja buscando muito a questão da educação, tá? Porque para mim a educação é berço, né? É berço de construção. E se eu falo em cultura de paz, e se isso de certa forma pulsa, eu não posso deixar a educação fora desse cerne, que seria a não mudança da cultura, que eu não seria tão pretensiosa, né? Mas talvez uma reflexão enquanto educação em relação a essa cultura, já que é o berço de toda a formação social nossa, de sociedade, né? Tá dentro da educação. Então a educação seria um viés, e a outra a questão das empresas mesmo, do foco empresarial, tá?
porque pensando em tudo que eu já vivi até então através dela e dos vários momentos que foi passado, eu vejo o empresariado como também um local onde se você passa 8 horas do seu dia dentro do seu trabalho, né? Então a sociedade está imersa no trabalho, focada no trabalho, pelo menos assim é o que a gente vê, e passa um bom tempo ali dentro. Então, em termos de cultura, quando se fala em cultura, se eu penso em uma reflexão na cultura empresarial em relação à cultura de paz, seria uma coisa interessante a gente talvez levar essa reflexão mais adiante. Educação, trabalho. Sim. Né? Então seriam 2 pontos e dois pilares interessantes para adentrar e que eu tenho buscado esse acesso, vamos assim dizer. Legal. Rose, tem um e-mail que é o Leonilson, pra gente. É a última pergunta que eu te fazer. A gente está na hora de terminar o nosso papo. Mas ele faz uma pergunta interessante para você fazer um fechamento, que ele coloca o seguinte: o Leonilson é lá de São Luís, já mandou os e-mails anteriores. Diante de suas escutas, qual a violência mais oculta no brasileiro? A partir da sua percepção. A violência mais oculta no brasileiro. A violência mais oculta, ou seja, aquela que é, mas não parece. Eu acho que é a indiferença ainda. A indiferença. Acho. Interessante. Porque a indiferença, ela é indiferente. Realmente. Até para quem pratica, entendeu? Até para quem não se acha indiferente. Eu lembro, tentando ser mais clara, eu lembro que eu estava acompanhando uma formação à distância de uma das alunas, das educandas, e ela, em facilitadora, e eu disse assim, eu disse, tenta perceber algumas coisas em você que possa denotar violência, né? Nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua linguagem. E ela disse assim, não tem nada. Tá tudo, sabe, minha turma é legal, meu grupo é legal. E eu fujo disso, não tenho nada com violência. Aí eu disse assim, essa indiferença com você mesmo é uma violência. A partir do momento que você não se permite identificar em si mesmo o teor de violência que você exerce para com você e para com o outro. Né? Então, na hora que eu fecho os olhos e que eu não percebo, eu não vou agir. E na hora que eu não percebo, eu vou mascarar a minha indiferença. Né? Minha indiferença no sentido de fazer de conta que não vi, de dizer que o problema não é meu, né? De não me colocar na situação do outro e tentar definir e conceituar todas as situações a partir somente de mim mesmo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Então, essa indiferença em relação ao contexto, em relação à historicidade, indiferença em todos os aspectos, né? Em relação à vivência, em relação à relação que eu estou tendo em casa, com os meus, lá fora. Essa indiferença, eu acho que é a maior violência que a gente tem vivido. Interessante. E aí a gente culpa qualquer um que venha passar, o primeiro que passar pela frente ou que tiver na mídia, né? Então a gente culpa para não enxergar nada que precise ser visto. Muito bom, dona Rosilira. Obrigado por você estar mais uma vez aqui essa tarde com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente sempre aprende com você. E conversando com vocês eu aprendo muito também, com certeza. E é um papo que, para mim, particularmente, gera esperança. E isso é bom. O meu, para mim, muito, porque assim, eu aprendi quando o Paulo diz lá no final da jornada, né? Combati o bom combate. Eu acho que você é uma das pessoas que está num bom combate. E eu gosto de gente que esteja metida em bons combates. Então, se há um combate para se combater nesses tempos, é o combate de implantar uma cultura de paz interior, né? Que começa dentro da gente, que transborda e transversa a vida no seu todo. Costura. É isso. Bom combate. Muito bem, amigo. Próxima quinta-feira a gente se vê aqui, se Deus permitir. É isso daí.
Tchau. Abraço.